Olá, tudo bem? Estou aqui com a Renata Campelo, que é gerente de gestão de patrimônio e atua como líder, e Luísa, que é especialista de gestão de patrimônio. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender exatamente o seu perfil de investidor, em primeiro lugar, até para a gente entender a quantidade que caberia um ativo que naturalmente teria um nível de risco maior. Quem está um pouco mais inteirado em relação à nossa recomendação vai perceber que o cenário como um todo ele é muito promissor, especialmente para ativos de mais risco, né? Então, os investidores naturalmente têm procurado ativos que possam entregar um retorno mais interessante. Hoje, a gente fez um ajuste para esse mês de julho em relação às nossas classes de preferência. Então, quando a gente olha daquilo que a gente tem mais convicção de retorno, a nossa principal estratégia, a nossa principal classe que a gente tem trabalhado, por exemplo, é a classe de multimercado. Em segundo lugar, a gente tem trabalhado com a classe de produtos alternativos, que são produtos mais sofisticados que a gente pode elaborar de acordo com a convicção no mercado, e hoje a gente está olhando um pouco mais forte, inclusive para o mercado internacional. Em terceiro lugar, a gente tem olhado para a parte de inflação mais curta e, em quarto lugar, a gente está olhando especialmente para a parte de renda variável. Mas se a gente acha que o perfil conservador tem que ficar a maior parte em títulos indexados ao CDI, a gente precisa agregar outros ativos, dado a taxa de juros que está num patamar muito baixo, a gente acredita que vai ficar ainda por um bom tempo. Então, para o perfil conservador, 80% da carteira tem que ser indexado ao CDI. Você vai fazer a maior parte em títulos privados ou públicos indexados ao Tesouro Selic ou CDBs de bancos com uma liquidez mais rápida, né? E a gente também recomenda uma parte em crédito privado também de baixo risco, nessa parte de 80% ligada ao CDI. Complementando essa classe, a gente entende que você tem que ficar 10% em multimercados, e hoje, dentro da nossa recomendação, são os multimercados de macro trading, ou seja, aqueles que aproveitam da volatilidade e fazem operações mais táticas de curto prazo, seriam importantes aí dentro da sua carteira, né? Como, por exemplo, o JGP Strategy, aí já entrando um pouco da recomendação, o Multifundos, que é um fundo de fundos que a gente tem na grade do Itaú, e tem fundos de outros gestores, né? A gente só faz a parte da escolha e da curadoria, e 9% em inflação curta. No perfil moderado, a gente tem a parte de inflação curta, multimercados e parte pós-fixada, ela fica muito parecida em termos dos produtos do perfil conservador, né? Mudando um pouco os percentuais. 50% em ativos indexados ao CDI, em torno de 15% em multimercados e 18% mais ou menos em inflação curta. Podem ser títulos públicos, privados ou fundos juros reais que está na nossa grade. E o que é mais interessante no perfil moderado, que a gente já começa a colocar outras classes de ativos. A partir deste ano, na nossa recomendação, tem a carteira internacional. A gente começa a recomendar ativos ligados ao exterior como forma de diversificação, dado tudo que a gente está vendo aqui de taxa de juros baixa por bastante tempo. Então, em torno de 7% a gente recomenda em ativos internacionais. Para investidores qualificados, a gente tem a carteira Itaú, e ela replica a nossa recomendação dessa gestão global, né, em crédito, em bolsa europeia, bolsa americana. A maior parte dos ativos é bolsa americana e renda fixa americana, né? Mas a gente tem aí, começa a colocar ativos diversificados na carteira do perfil moderado em 7%, e a gente também tem a parcela de renda variável. Para você acompanhar os movimentos de mercado que podem impactar os seus investimentos, inscreva-se nos canais do Itaú Personalité.